Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Compartilhar da palavra de Deus, mais uma vez. Lembrando que a gente está aqui toda quarta-feira, às 14, horário de Brasília. Amém? E mandar um abraço também para quem vai acompanhar a gente no Maná Diário. Tá? Então, Deus abençoe todos grandemente. Amém? Vamos começar com a mensagem do Pensador, né? Rapidinho, porque aí a gente tem mais tempo para compartilhar aqui ao vivo quando a gente voltar. Amém? Vamos lá, pode mandar. A paz do Senhor para todos, evangelista pensador na área. Hoje eu vou falar sobre os pecados mais praticados pela igreja, que para o cristão é ínfimo, I-N-F-I-M-O, ínfimo, pequenininho, muito pequeno. Então, para ele chega a não ser nem pecado, mas para Deus é supremo, é gigante. E esse é o problema do crente hoje. Então, os 6 pecados ínfimos do cristão, mas para Deus é supremo, que o crente mais pratica e muitas vezes pergunta por que minha vida não vai para frente, né? Ah, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, faço parte do ciclo de oração, eu sou tão bom, né? E ele vive praticando esses pecados. E para ele não é pecado. Chega a não ser nem pecado. E começamos com o primeiro, que deu a porta de entrada para todos os pecados, que é a glutonaria, que é a liberação da dopamina, que é a comida. Primeiro mandamento, não é para comer, né? Foi o primeiro mandamento, para jejuar, né? Não coma. E o ser humano foi lá e começou a abrir a porta do pecado pela comida. Por isso são tantos que morrem pela boca hoje. Não é à toa que as pessoas morrem. Maior matança, né? Maior assassinato pela indústria é o produto alimentício, o crente dominado por ele. Tem um monte de diabetes, um monte de doenças como consequências e etc. E ele fala, não, Deus abençoa todo o alimento. Deus abençoa o alimento que ele criou, não que o homem criou, tá bom? Mas a porta do primeiro pecado que o cristão não liga é realmente a glutonaria. Não é glutonaria por produtos que liberam os hormônios bons, como oxitocina. Quando o cara come carne, come uma boa comida, libera oxitocina. Mas os alimentos criados pelo homem, até frutas transgênicas, liberam dopamina. Uma maçã que Deus criou, orgânica, que tem que ser comida na época que nasce os frutos, libera oxitocina. Uma maçã criada pelo homem, libera dopamina, tem muito açúcar nela. E assim por diante. Então começamos aí o primeiro pecado que o crente não liga. Eu tomo um monte de refrigerante, mas não tomo cachaça, eu sou santo. Morre por causa do açúcar, né? Então, as pessoas morrem de cirrose 10 vezes mais tomando suco do que cachaça, só para você saber. E a mesma quantidade de pessoas, um grupo aqui, de 100 pessoas tomando cachaça, 100 pessoas tomando suco. Vai morrer 10 vezes mais de cirrose quem toma suco. E entre outras doenças, hepáticas, etc. Mas as pessoas não ligam. O crente, não, isso não é pecado. Por isso que é ínfimo, porque ele não consegue enxergar o que é pecado. Não consegue entender que o pecado entrou pela boca na humanidade. E é um dos mais praticados. E qual que é o segundo? O amor ao poder, que juntamente essas duas sementes deram origem a todos os restantes do pecado. A glutonaria e o amor ao poder, ou que virou amor ao dinheiro, né? Todo tipo de males, a humanidade engana a mente e vive correndo atrás do dinheiro. Busca Deus só por causa de dinheiro, a vida dele é acordar correr atrás do dinheiro, e isso
Por quê? Porque impede a pessoa de olhar para o propósito de Deus, o que Deus quer da vida dele. O amor ao dinheiro é um problema muito sério. Tem destruído vidas. Destruído. Então, famílias. E cegado totalmente a igreja. Essas duas sementes do pecado, que deu origem a todo o restante do pecado, a glutonaria, que sobretudo deu origem a todo tipo de droga também, juntamente com o amor ao poder, que virou amor ao dinheiro, tem dominado toda a mente do cristão, infelizmente. Mas também não para aí, gente. Tem outro pecado que vem logo em seguida. São 6 pecados que são ínfimos na mente do crente, que é pequenininho para ele, nem liga, mas continua praticando cegamente, destruindo a sua vida, destruindo o propósito de Deus, impedindo que ele cresça e seja abençoado. Ele está como uma pessoa que tem diabetes, se matando pela própria boca, comendo doce, tomando remédio para autorização para continuar comendo doce, e assim por diante. É o suicídio do crente. Será que vai para o céu um crente desse? E ele fala, Deus me cura. Deus não cura, porque Deus diz, para de comer açúcar, eu posso te curar. Amém? Mas, vamos lá. Então, esse amor ao dinheiro é o segundo pecado. Mas tem o terceiro aí, que é muito interessante, muito praticado pelas mulheres. E as mulheres não percebem, sobretudo hoje, na independência feminina, né? No crescimento, a viva mulher, somos livres. Legal, também gosto, participo com vocês. Porém, tem que ter equilíbrio, assim como o homem. Então a mulher, ou melhor, a esposa, um dos pecados mais praticados da esposa, que para ela é ínfimo, é tão pequenininho, que ela nem liga. E conhecido como blasfêmia da palavra de Deus. É uma blasfêmia, chega, a Bíblia diz assim, e a mulher não pode blasfemar contra a palavra de Deus, sendo rebelde ao marido, bocuda com o marido, brigando com o marido, batendo boca com o marido, etc. Discutindo. Não pode brigar, fazer contento com o marido, porque está blasfemando contra a palavra de Deus. E isso é um pecado gravíssimo. É supremo para Deus e ínfimo para você, só porque você quer. Muitas vezes você fala, sai da minha vida, diabo! Diabo, eu vou contra você em nome de Jesus, te repreendo, sai, capeta! Mas não é o capeta, é o próprio Deus colocando a mão em você. Tirando a tua saúde às vezes. Deus tira. Está lá, só você observar 1 Coríntios 11, lá, que diz assim, lê tudo e medita lá, você vai entender. Mas lá no verso 18 diante você vai ver que muitos estão doentes, 18 diante. Aí fala, chega uma parte, muitos estão doentes porque participam da Santa Ceia de forma errada. Muitos estão enfermos fisicamente. Muitos estão com depressão, é o original grego lá, desanimado. Né? E outros já partiram, morreram. Quer dizer que morreram antes do tempo. Ficaram doentes, não era para ficar. Ficaram deprimidos, desanimados, que não era para ficar. Né? Por quê? Porque participa da Santa Ceia de forma errada. Aí a pessoa pensa, tomar o cálice, comer o pão, é isso que é Santa Ceia. Não, aquilo é representação do corpo de Cristo. Viver o Evangelho, falar que é cristão, mas não se portar como cristão. Levanta-te, como diz Efésios, dentre os mortos, e Cristo vai brilhar na sua vida. Pense nisso. Agora não parou. Tem mais aí. E o quarto pecado, que são 6 pecados ínfimos na tua mente. Vou repetir isso, ínfimo até você... Então, o quarto pecado ínfimo, que é o marido. Achou que eu ia falar sobre as mulheres, mano. E o maridão, cara, o cara que é ungido, né? Tem esses maridos que falam, eu sou ungido de Deus, já viu esses caras? Tem mulher também que fica, mas eu sou ungido. Só porque olha a vida de Davi com o rei Saul, observa isso, que o Davi tem maior respeito com o ungido, só que o problema é que o ungido lá, qual foi o fim dele? Então, você que se acha que é ungido, cuidado com o teu fim, tá? Amém? Porque todos que estão em Cristo são ungidos de Deus. Aleluia. Mas o maridão, que é o ungidão, que é o cabeça, que ele fala, que é a autoridade, que tem que ser honrado pela mulher, honrado pelos filhos, e não é honrado, não é cuidado, e não é amado, e aí, etc., e não é honrado nem pela igreja. Resumindo, o maridão,
que desconta a raiva na mulher, que briga com a mulher, que é estúpido com a mulher, que quando faz sexo às vezes chega lá primeiro, não deixa a mulher chegar e não liga, não busca curar, e também financeiramente não compra uma calcinha para ela que seja, tá entendendo? Ainda que ela trabalhe, tem que comprar. Então não cuida dela emocionalmente, não cuida dela financeiramente, tá entendendo? E, cara, esse tipo de homem que não cuida dela, das emoções dela, financeiramente nem sexualmente, ou cuida, só faz uma parte dessa, são 3 partes a palavra grega lá em 1 Pedro 3,7, se não me engano. Então, gente do céu, gente, Deus não atende a sua oração. É os pecados ínfimo, pequeno, irrelevantes na vida do crente. Ele não precisa praticar isso. Por quê? Porque isso não é relevante na mente dele. É ínfimo, mas para Deus é supremo. Uma atitude gigantesca que impede Deus atender seus pedidos de oração. Porque o crente é tão cego, não enxerga. Creio que falta jejum, muita oração, meditação na palavra. Creio que ele tem que guardar o sábado, mas não o sábado do Velho Testamento em si, mas o sábado está escrito lá na Velha Aliança, que foi transformado dentro da Nova Aliança, que todo dia tem que se tornar sábado. Todo dia você tem que buscar Deus. Não existe sábado, nem domingo. Existe para Deus, todo dia você tem um tempo com Deus. Voltou lá, o homem foi reconciliado com Deus, diz Romanos 5, 10 em diante. Lá atrás, em Adão, quando Adão conversava com Deus, todo dia vivia o sábado. Em Hebreus fala, entre então no sábado. Entre nesse descanso. Ande pela fé que você consegue. O que quer dizer? Ele revela no próprio Hebreus no início. Nós estamos, quando entramos em oração, uma videochamada é manifestada diante do trono da graça e você. Você tem esse direito. Privilégio, na verdade, não é direito. Privilégio de falar com Deus, de contato com Deus, e Deus se manifestar na sua vida. Que tremendo. E você não leva a sério esse privilégio. Nem a tua obrigação moral, que é guardar o sábado todos os dias. Porque se você guardar o sábado todos os dias, tendo comunhão com Deus, você vai perceber que esses pecados ínfimos é supremo. E vai receber força de Deus para vencê-los. Eu sei que alguns estão me odiando aqui, que estão me assistindo. O problema é seu, você tem que me amar, eu te amo. Jesus também. Mas você tem que entender a verdade. Deus quer te abençoar, mudar a tua história, mudar a tua vida. E para isso você tem que dar atenção para o Evangelho. Eu parto então para... Já viu só, maridão? Aprendeu? Esse é o 4º pecado. Ínfimo na tua mente, mas para Deus é supremo. Não cuidar da tua esposa, Deus não olha para você não, viu? Deus só vai atender a tua oração se você... Não se acha não, ungidão não. Não se acha o pá da parada não. Se humilha diante de Deus e cuida da sua esposa para que Deus possa mover na sua vida. E partimos então para o 5º pecado ínfimo mais praticado na igreja, que é tremendo e que é um tremendo, poderoso. Efésios 2 diz assim, que a lei dos mandamentos foram desfeita. Aí o cristão fala, não tem mais mandamento. Mas Efésios 6, 1 diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue seus dias na terra. Ué, que contradição? Não é contradição. É que uma fala a lei dos mandamentos, vou entender assim, a lei dos mandamentos, não os mandamentos foi anulado. As leis se expressam em ordenanças que você tinha que cumprir com a tua força, foi anulada. Agora é pela graça, pela fé. Eu creio, Deus me capacita a cumprir os mandamentos. E os mandamentos estão lá, Romanos 8 diz, aquilo que Cristo morreu para que aquilo que você, a justiça dele fosse feita em nós, cumprida em nós, aquilo que Deus existe, você possa cumprir. Amém? E entendendo, claro, tudo isso. Então, e aí está um dos mandamentos terríveis.
se você for contra. E poderoso, abençoador para a sua vida, se você for a favor. Só que ele é ínfimo na igreja hoje, pequenininho para os crentes como pecado. Honrar o pai e a mãe. Desde o ministro, né, que diz assim, eu não posso ajudar meus familiares financeiramente, porque é dinheiro da obra. Cuidado. Por outro lado, é interessante você entender, como membro, eu não posso honrar o pai e mãe porque eles estão fora da palavra. Cuidado, que é fora da palavra. Tudo bem que é no Senhor. Se eles querem que você peque, você não pode obedecer, mas não pode maltratá-los. Amém? Só que esse mandamento é muito destruído. As pessoas, destruído do seguinte, a ideia dele, as pessoas constantemente batem boca, o jovem hoje com pai, com mãe, com tudo. Me lembro da minha conversão, 16 anos, a primeira coisa que o Espírito Santo corrigiu em mim era o tratamento com a minha mãe, que eu era bocudo, eu tinha que beijar minha mãe, abraçar minha mãe, dar benção a partir de agora, coisa que eu não gostava, nojento para mim na época. E eu tinha que fazer isso, e eu fazia, porque Deus queria, isso é arrependimento bíblico. O que Deus quer, você busca a presença dele para que ele te dê fé, poder, aliás, para praticar. Você que tem que ter fé, foi mal. Você tem que ter fé para que ele possa atuar. E aí Deus foi operando no meu coração, na minha vida, transformando minha mente, transformando meu coração. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar você. Então, honrar o pai e mãe é lavar a louça, cuidar da casa, ajudar. E não discutir. Ainda que ele esteja errado, não bate boca. Se ele falar para você pecar, não peque. Mas também bate boca com ele, não briga com ele, xinga ele, não amaldiçoa ele. Não culpa ele com o bode expiatório de seus pecados. Safado. É, crentinho safado. E meu pai, causador da minha destruição, meu pai, minha mãe, pá. Um puxa-saco, que sempre a mãe puxa-saco, ou o pai puxa-saco. Do filho não importa. Aí começa aquela guerra e ele pega e escolhe um lado, o filho, um pai escolhe lá, e começa aquela guerra de desonra. Rapaz, é só destruição total. A proteção de Deus sai, no final você fica endemoniado. Porque o que eu já vi pessoas endemoniadas, o que mais endemonia pessoas é desonrar pai e mãe. O que mais traz doença para o ser humano é desonrar pai e mãe. O que encurta a vida dos crentes é desonrar pai e mãe. E não importa se é crente ou não é. Tem que respeitar. Tem que honrar de acordo com a Bíblia. O que deve fazer é buscar a direção do Espírito. Amém? Você tem que entender isso. É um pecado ínfimo para o crente, mas para Deus é supremo. Você está tão dominado pela dopamina, pela comida errada, pela vida moderna, por não se consagrar a Deus, por não orar, por não jejuar, que não consegue ver na palavra de Deus a verdade da Escritura, nem consegue se aprofundar, nem consegue pelo gnóstico, que é o mero conhecimento bíblico para o cristão, porque tem o gnóstico, quando o cristão cresce mais vira o gnose, aliás, é gnose. O cristão nem consegue ter um pequeno gnose nele, que é informação, conhecimento, ele não consegue ter uma gnose, nem ver, né? Ele não consegue enxergar a Bíblia, o que é errado, certo. Se ele conseguisse enxergar pelo menos, e orar para Deus para se tornar um gnóstico, uma palavra que domina, ou orar mais para se tornar um epignóstico, ou mesmo a epignoses, que tremendo! São os pilares do crescimento do cristão, a palavra de Deus entrando e trazendo revelação dentro da mente humana, do coração humano. Mas ele não consegue nem ter um rema com Deus. Muito menos um logos um dia. Não consegue. Uma mera informação de Deus passa em branco na mente dele. Ele come tanto açúcar que quando ele vai ler a Bíblia, a mente dele fica já fixada só em coisas boas na Bíblia, só pega a promessa de Deus, os mandamentos ficam. Só o jejum mesmo para te libertar disso, mano. Vai jejuar. Vai jejuar, interromper a ação dos hormônios na tua mente para que o Espírito Santo venha brilhar no seu entendimento. Coloca a carne para morrer. Um dos pecados, o quinto pecado mais praticado pela igreja é a desonra aos pais. E vamos para o sexto e o final, que é terrível, que é comparado ao pecado. Pegar uma metralhadora e pá, 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 o revólver, pá, pá, é, mano, assassinato em massa. Traz destruição. Jesus chegou e falou, você que fica desejando a mulher, não era pecado antes. Agora, na nova aliança, se desejou, já pecou, já adulterou. Ficou difícil, né? Só a graça. Aí Jesus Cristo, ele ensina algo tremendo sobre isso.
Que o pecado adultério, só praticar na mente já é. Agora, não para aí. E o pecado da contenda, da fofoca? Tem crente que ama só fofocar da vida dos outros. A vida dele é ficar 2, 3 horas fofocando. Eu já vi pessoas que não conseguem andar descadeiradas. Eu morava perto de umas senhoras, e aí elas se reuniam à tarde para fofocar e conversar da vida dos outros, passar perto, via. Às vezes eu estava lá um pouquinho, saía correndo. E eu via que naquele momento elas o dia inteiro andavam com bengala, com tudo, mas na hora de... Incrível, eu via elas pegando a cadeira, colocando até no alto, carregando as cadeiras para colocar para conversar. Que energia! Um fogo dominava, a dopamina manifestava, adrenalina, porque a fofoca chegou. Você vê que a fofoca tem energia, mano. Igual viciado, pronto para liberar dopamina. Tudo libera dopamina, infelizmente, é um problema, né? E aí tava lá o crente, que é um hormônio parecido com a dopamina, é a oxitocina. Quando o cara faz amor com a esposa dele, libera oxitocina, a não ser que ele ficar pensando na vizinha, aí libera dopamina no cérebro. Interessante. O hormônio da santidade é a oxitocina. Aí quando tudo que ele faz errado, praticamente dopamina parada. Tudo que ele faz certo é a comida. Se ele come comida que Deus criou, oxitocina. Se ele come comida, produto industrial, libera dopamina. Interessante. Mas veja só, você tem que entender. O jejum para isso, crente. Mas fazer fofoca é um problema. E para ele é ínfimo. Ele não liga, não enxerga. Porque é tão pequeno, tão banal esse pecado. Mas para Deus é supremo do supremo. Colocar contenda entre irmãos é pecado para Deus igual de assassinato. Fazer contenda, fofoca, destruir ministros que estavam à frente, que descobriu o pecado, que ele pediu perdão, Deus perdoou. E você depois foi lá e fofocou e destruiu a vida dele. Rapaz, por isso você tá aí, viu? Você está aí por isso. Ou mesmo o irmão da igreja que você foi lá e fofocou. Ou mesmo você, ministro, que destruiu o irmão porque pecou, porque foi lá e fofocou da vida dele. Você também. Não pensa que você é um ungidão, não. Você pode ser ungido para o homem, mas para Deus, você é ungido dele. Ele que te ungiu a unção dele. Então, não pensa não que Deus não vai te... Deus é amor. Deus é amor, só que é fogo consumidor. O mesmo versículo, capítulo. Amor mais fogo consumidor. Um versículo do lado do outro. Amor mais fogo consumidor. Ou seja, do tanto que ele manifestou e expressou o amor para que você busque a presença dele, e se você virar as costas para todo esse grandeza de amor, vai se tornar tudo em fogo abrasador. É importante você entender, fogo destruidor mesmo. Então você coloca contenda e fofoca, usa a língua para falar mal dos outros, tem maior prazer, e não vê como pecar, não tem a decência de pedir perdão para Deus depois. Você está cego, vai jejuar, crente. Para você é ínfimo, para Deus é um pecado supremo dos supremos. Porque isso que causa mais destruição no mundo, a fofoca. Mas lembre-se, qual a abertura de todos esses pecados? A glutonaria, a orgia. O que é orgia, estudando o grego? Que nem quando você vê sodomia. Sodomia, no dicionário Aurélia, é sexo anal, coisa parecida, né? Ou algo parecido. Né? Então, mas sodomia bíblica é sexo com animal, zoofilia. Isso é muito feio. Muito feio. E muitos crentes também querem tirar da Bíblia a glutonaria, o amor à comida. Colocaram o nome de orgia, que de fato é orgia. Quando você acrescenta, como fazia orgia na época, pegava o suco, acrescentava no vinho, para o vinho ficar doce e liberar dopamina. E hoje o crente nem isso faz, ele toma suco de uva direto. É um veneno para a tua saúde, para o teu cérebro. É uma bebida que cega você, uma droga que o mundo diz que não é droga, porque o mundo diz. Quem diz? A palavra de Deus ou o mundo? Vai estudar teologia bíblica, meu amigo, sobre alimentação bíblica. Vai passar estudando tempo, para você entender. Vai ler os livros até apócrifos, para você entender um pouco sobre alimentação bíblica. Cuidado, meu amigo. O que Deus criou é alimento, que Deus não criou, que o homem criou, não é alimento. E essa é a porta de abertura de todo o pecado. E é o que mais domina o crente hoje, destrói o crente hoje, é a comida. O crente vai viver
tantos anos pregando a palavra, vive um terço pregando a palavra, porque morre por causa da comida. Interessante. E Deus cura até muitas pessoas através dele, mas não cura ele, porque é um glutão. Será que vai para o céu? Só Deus sabe. Amém? Porque pecado voluntário é pecado. Pecado não voluntário também é pecado. Está entendendo? Cabe você buscar Deus e ter fé para Cristo te iluminar. Somente um crente que se arrepende do seu pecado pode ir para o céu. Então, cuidado para você escolher o que é pecado. E se 6 pecados que é ínfimo para você, para Deus é supremo, e para você nem liga. Está aí, você praticando constantemente, nem percebe. Nem percebe. Cuidado. Amém? Pense no que eu disse. Busque a presença de Deus. Um abraço.